A história da obra divina em Poções, município do estado da Bahia, teve início na década de 1990. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pioneira da fé messiânica na cidade, conheceu a igreja em decorrência de uma crise de hérnia de disco lombar, que após cirurgia, por conta das medicações, lhe causara problemas renais e intestinais. Uma amiga messiânica, Filomena Veloso da Silva, ao visitá-la, perguntou se podia ministrar-lhe Diorei. Com apenas 5 minutos de Diorei, Lícia voltou a urinar, o que ela considera como seu primeiro milagre. Por isso eu me apaixonei pelo Diorei e comecei a frequentar a igreja messiânica. Na época tinha uma sala separada que se ministrava Diorei intensivamente, era chamado de Joim. E eu levei 15 dias, indo todos os dias para a igreja, de manhã e de tarde, ficando nessa sala, recebendo Diorei. Eu recebia de 30 a 40 Dioreis por dia. Eu fiquei louca para ministrar Diorei, para receber o Oricari, e eu ansiosa. E no dia que eu recebi o Oricari, eu senti uma energia, um fogo no meu pescoço, sabe, quando eu recebi. E o Diorei realmente é uma coisa maravilhosa, realmente é a luz de Deus. Em 1991, Lícia assumiu a vara civil de Poções e passou por um período de adaptação na nova cidade. Inicialmente, hospedava-se na casa de Rosilda Luz Torterelli, carinhosamente conhecida como Rosa, família com a qual teria início a difusão do Diorei. Em 91, eu já era juíza de direito e eu fui promovida da primeira entrância para a segunda entrância para a cidade de Poções, para uma vara civil. E logo no início eu fiquei hospedada em Boa Nova, na casa de uma colega, a irmã de Dona Rosa, que era juíza também. E já era uma juíza mais antiga e tudo mais. Ela encontrou com meu pai no fórum, e meu pai dizendo que estava preocupado comigo, porque eu não tinha onde ficar. Aí ela, não, ela vai ficar na casa da minha irmã. E Dona Rosa era secretária da prefeitura, era uma pessoa muito bem conceituada na cidade. E ela foi no fórum me buscar para eu ir para a casa dela. Só que eu não sabia que ela tinha mandado que o delegado prendesse o filho dela numa cela, porque ele estava em surto de drogas. Só que ela, sempre nessas ocasiões, ela ficava muito nervosa e a pressão dela subia muito, e ela baixou ao hospital. Aí eu mandei que o delegado soltasse ele, porque ele não era marginal, ele era uma pessoa que estava doente. E aí eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu era messiânica, sabia que o Diorei fazia milagres, então eu levantei a mão para ele, comecei a ministrar Diorei nele. Aí fui ministrar Diorei nele e ele foi saindo do surto e ficou normal. Aí diante disso, a mãe dele ficou impressionada, e aí eu comecei a ministrar Diorei na família toda. E aí as pessoas foram chegando, eram os parentes dela, eram os amigos dela, todos que queriam também receber Diorei, porque ficaram impressionados, porque o rapaz começou a ter sonhos, começou a fazer bijuteria, e até hoje eu tenho umas coisas guardadas, feitas por ele, que ele era um verdadeiro artista. As primeiras pessoas que receberam o Oricari foram Rosa e sua família. As graças e milagres do Diorei impulsionaram um rápido crescimento da obra divina em Poções. Nesse período, um grande estímulo para o trabalho missionário no interior baiano era a construção do solo sagrado de Guarapiranga,
como recorda o ministro João Antônio Ribeiro da Rocha. Na época, o Governo Glória ficava no sul da Bahia, no Milhão, o ministro amigo ficava no Recôncavo, Feira de Santana, e eu dei apoio a essa região, extremo sul e sudoeste da Bahia. Na época também, estava na plena preparação para a inauguração do Solo Sagrado Agora Grande. A expansão em todo o interior da Bahia estava grande. E aí, foi que assim, que num belo dia, estava em Salvador, fui chamado pelo Fernando Francisco à sua sala para me apresentar a doutora Lícia. A doutora Lícia era uma juíza recém-formada, ela veio até Salvador pedir apoio ao Fernando Francisco. E aí o Fernando Francisco me designou para ir para Poções, preparar a expansão da Udivina lá. Em 1993, quando Lícia é transferida para Salvador, a família messiânica de Poções já chegava a cerca de 100 pessoas. O núcleo de Jorei já atendia membros de cidades vizinhas, como Boa Nova e Planalto. Em 26 de fevereiro de 1994, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama na unidade religiosa, localizada à Rua Benjamin Constant, 2. O culto foi celebrado pelo ministro João. A responsável pelo núcleo de Jorei era a missionária Geisa Cristina Plácido dos Santos Lira. Após passar por diversos endereços, a unidade religiosa está atualmente localizada na Rua João Pessoa 61, bairro Indaiá. Desde o início das atividades de difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama, a expansão da igreja na cidade contou com a dedicação sincera de diversos ministros e missionários. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Poções se empenham na obra divina.